Boa noite, meus irmãos. Com bastante alegria e saudade que eu me dirijo à amada igreja, né? Cada um ainda nos nossos lares, mas sendo sustentados aí pela bondade, pela misericórdia e pela graça do nosso Deus. Já se vão aí praticamente 4 meses, né? 4 para 5 meses que nós não temos tido a oportunidade de estarmos em família, em comunhão pessoal no templo, mas isso não também não deixa de ser um motivo, né, para nós continuarmos agradecendo o nosso Deus pela segurança, né, com que Ele vem tendo com cada um de nós. Graças à bondade do nosso Deus, nós estamos aí num ciclo de pandemia que se estende, que tem durado, que tem chegado à nossa cidade. Então, de novo, devemos continuar redobrando o nosso cuidado, seguindo as recomendações das autoridades de saúde, mas em todo tempo, né, agradecendo a Deus porque a nossa igreja tem sido preservada, os nossos irmãos têm sido preservados e guardados por Deus. E é isso onde a gente deve depositar a nossa confiança. Então, para iniciarmos o nosso culto hoje, eu gostaria de pedir que cada um nos seus lares abrissem as suas Bíblias no Salmo de número 27. Eu também vou abrir com os irmãos aqui. Confesso para todo mundo que eu ainda fico um pouco perdido e um pouco assustado de falar, não tô tão bem quanto o pastor aí, mas Deus tem abençoado para que ele me tire um pouco até dessa timidez de falar diante das câmeras, né, diante do celular. Então vamos abrir as nossas Bíblias, Salmo de número 27. O título, né, do Salmo é o anelo pela presença de Deus, um Salmo de Davi. Ele começa assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não me rejeites com a ira o teu servo. Tu és meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o seu caminho e guie-me pela vereda plana. Por causa dos que me espreitam, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Esperas pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então vamos lá. O verso 1 ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Davi ele inicia o salmo com uma tripla declaração de quem é o Senhor para ele. Ele é a luz, a salvação e a fortaleza da sua vida. Ele tem sido a luz da nossa vida. Ele tem sido a salvação em que nós temos depositado a nossa confiança. E ele tem sido a fortaleza, quem nos protege diante dos nossos inimigos. E mais interessante, né? Quem são esses nossos inimigos? É interessante que essa confiança em Deus para guiar, salvar e proteger
deixa o salmista sem motivo de temer seus inimigos. Seus adversários caem e ele permanece. Então, muitas das vezes nós atribuímos inimigos a outras pessoas, né? Mas quantos de nós temos nos nossos próprios pecados, dentro das nossas próprias fraquezas, os nossos inimigos que impedem a nossa confiança no nosso Deus, que impedem com que Deus manifeste a plenitude da graça dele através das nossas vidas. E é interessante que quando a gente vai lá pro verso 4, né? Davi ele fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. A gente já sabe também que a construção do templo de Jerusalém ela foi realizada depois da morte de Davi. Fato que ele nos ajuda a entender essa ênfase que Davi dá na casa do Senhor. Davi desejava ardentemente uma comunhão constante com Deus. E o relacionamento espiritual dele é representado durante alguns séculos pelo templo edificado por Salomão. Então, Davi está ensinando para a gente, mostrando para a gente que toda a confiança dele diante de um cenário extremamente ruim para ele era debaixo da morada de Deus. Nós não estamos falando aqui só de um templo físico, não é a nossa igreja somente, templo físico, mas é Deus sendo o nosso refúgio o tempo todo. Será que nós temos meditado na palavra de Deus de tal maneira a enxergarmos que ela é o nosso refúgio? Será que nós temos prostrado os nossos joelhos em oração, como aprendemos agora há pouco na escola dominical, a importância da oração na vida do cristão? Será que nós temos entendido que esse momento a sós com Deus é o nosso momento de refúgio com Ele? Se a gente vai lá pro livro de João, capítulo 14, verso 23, ele fala: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O tabernáculo de Deus deve ser o nosso refúgio, nosso lugar seguro. O tabernáculo na nossa vida é a nossa relação íntima com o nosso Deus. E aí Paulo também ensina pra gente, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, que nós possamos, cada dia mais, desenvolvermos a nossa fé, desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus, entregarmos a Ele os nossos problemas, confiarmos que Ele é capaz de nos abençoar, independente, né, sabendo que nós somos pecadores, mas que nós devemos ter plena confiança em todos os momentos que Deus cuida de nós, desde que nós queiramos e permitamos a presença do Seu Santo Espírito nas nossas vidas. Então, esse é o meu desejo para a nossa igreja no culto de hoje, que nós possamos a todo tempo, como o salmista no verso 4, ele fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Vou mudar um pouquinho aqui, como eu sei que nós temos uma vida atribulada e a gente não consegue estar na casa do Senhor todos os dias. Então vamos tentar mudar um pouquinho assim. E se nós lemos dessa forma: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa ler a Bíblia e estudar e meditar na palavra de Deus todos os dias da minha vida e contemplar a beleza do Senhor. Ou, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa orar todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor. Que Deus dê sabedoria e graça para entendermos a mensagem que nos será dita hoje. E continue nos livrando dos nossos inimigos nos dias que se seguem. Vamos orar? Pai Santo, Deus de amor, eu sou
Nós somos gratos, ó Pai, pelas misericórdias, nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que livra, o Senhor é um Deus que protege, o Senhor é um Deus que é luz em meio a tanta escuridão. Nós te somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem protegido a tua igreja, ó Pai, de diante de um cenário de tantas dificuldades, ó Pai. Nós te somos gratos, ó Pai, porque a tua família aqui em Monte Santo tem sido preservada, Senhor. A tua igreja tem sido preservada, tem sido cuidada e abençoada em cada um desses dias de pandemia que nós estamos vivendo, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor entre na vida de cada um dos nossos irmãos, que o Senhor, Pai, nos dê capacidade para entendermos a tua boa e perfeita vontade, ó Pai, e que o Senhor coloque em nós, ó Pai, que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos incomodar, ó Pai, para que nós possamos ter uma vida de leitura, uma vida de estudo, uma vida de oração, ó Pai, que sejam, ó Pai, agradáveis aos teus olhos, ó Pai. E que nós possamos, através disso, Pai, e só através disso, da revelação da Tua Palavra, Pai, contemplarmos, ó Pai, a beleza da Tua santidade. Fica conosco, nos abençoe, nos guarde. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos juntos mais uma vez para podermos louvar o nosso Deus. Convido você aí na sua casa, juntamente com sua família, esteja junto com a gente através desses cânticos, fazendo deles a sua oração. A primeira canção que nós queremos cantar, ela diz sobre as águas, que nós possamos realmente confiar no nosso Deus, né? Nós dizemos por várias vezes que Ele está no controle de tudo, mas muitas vezes a gente não acredita totalmente de todo o coração nisso. A gente quer dar aquele jeitinho, a gente quer dar uma mãozinha para Deus, né? Achando que em algum momento, em alguma parte das nossas vidas, Ele não tem o controle. Mas nós possamos fazer nossa oração pedindo para que Deus nos molde de tal forma que nós confiemos nele por inteiro. Mesmo que nós não entendamos, mesmo que aos nossos olhos pareça que tudo está dando errado, pareça que não está sendo algo agradável para nós possamos confiar, nós possamos depositar nele toda a nossa confiança. Vamos louvar a nosso Deus juntos? Me alcançar, tu
Amém. Que nós possamos realmente confiar que Deus está no controle de tudo. E para que essa confiança em nossos corações seja gerada, nós precisamos ter um lugar secreto com o nosso Deus. Eu não sei como está a sua vida espiritual, como está a sua vida de devoção. Devocionais mesmo, né? Um momento só seu, você e Deus ali. Nós costumamos dizer que é o nosso lugar secreto, onde nós conseguimos ouvir a voz do Pai falando aos nossos corações. Que essa canção seja realmente a sua oração, que seja a vontade do seu ser e dizer que Deus é tudo que você quer na sua vida, que as outras coisas são apenas acréscimos, bônus que nós temos, que Ele seja tudo em sua vida, que Ele possa preencher todo o seu ser, todas as suas vontades, tudo aquilo que você almeja, seja a presença do Senhor. Amém? Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo,
Boa noite, graça e paz seja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares, das pessoas que você ama e estão aí debaixo do seu cuidado. Nós vamos mais uma vez para o tempo de meditação na Escritura, nesses nossos dias de culto, né? Vamos dizer assim, à distância, você aí cultuando com a sua família, eu aqui com a minha, né? Porque esse sermão é gravado, então eu também vou estar nesse momento em que você está assistindo com a minha família também, orando, louvando ao Senhor. É o tempo que nós temos e o modelo que nós temos para esses dias. Se Deus quiser, né, no mês de setembro, nós já retornaremos aí às nossas atividades presenciais. Nós estamos muito felizes com isso, muito agradecidos a Deus por isso. E se Deus quiser, logo logo nós vamos passar as novidades, né, e nós vamos retornar então aos nossos cultos presenciais. Por enquanto, nós vamos aqui remediando, né? Não podemos deixar de meditar na Escritura. Eu, como pastor, não posso deixar de me dirigir a você e ministrar a você os ensinos da Palavra de Deus. E espero que Ele possa, nessa noite, abençoar a sua vida, espiritualmente, abençoar a vida das pessoas que estão com você aí. O texto que eu escolhi para a nossa meditação está no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 8. Esse capítulo ele traz várias experiências sobrenaturais, espirituais aí, da parte de Deus, no treinamento de Eliseu, o sucessor do profeta Elias, né, que inaugurou aí a era do profetismo em Israel. Eliseu, então, é o servo que sucede a Elias. E aqui nesse capítulo nós vamos destacar apenas a sua ação dentro da guerra dos sírios contra Israel, tá bom? A partir do versículo 8, então, nós vamos fazer a leitura e a palavra de Deus vai nos dizer assim: O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão acampados para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda-lhes pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. É lógico, nesses dias, né?
a resolução da parte de Deus aí de um problema, um conflito armado que estava se levantando da parte da Síria contra Israel, resolvido aí pela presença do profeta Eliseu, do homem de Deus, como chama aí a Escritura, nesse episódio aqui, muito interessante. Então nós vamos orar pela iluminação de Deus e depois vamos tirar algumas lições para nós dessa história, do contexto que ela traz aí para nós nessa narrativa. Vamos orar pela iluminação do Espírito Santo sobre nós, para nós nos apropriarmos então dessa palavra, né? A palavra de Deus para a nossa vida. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, mais uma vez, Senhor, preciosa, de meditarmos na Tua Santa Escritura. Que ela seja palavra Tua para nós, Senhor, que nós possamos acatá-la, amá-la, e que ela possa encontrar no nosso coração, na nossa vida, guarida, ó Deus, e que ela possa se tornar para nós fonte da nossa prática, no nosso dia a dia, que os princípios e as lições que nós aprendemos dela, o Teu Espírito, Senhor, nos capacite e nos dê graça e auxílio para nós vivenciarmos, Senhor, para que haja em nós transformações que Te agradem, para que haja em nós conversão, para que haja em nós, ó Deus, a imagem do Teu Filho, ó Deus, a ir conosco pelos lugares que o Senhor tem nos permitido estar, para que nós também sejamos úteis ao Senhor nos conflitos e nas guerras dos homens que estão à nossa volta, como Eliseu, Teu servo, foi útil a Ti, Senhor, nesse episódio. Que nós possamos, ó Deus, ser portadores dessa visão espiritual que Eliseu recebeu, Senhor. Que o servo dele, o moço que estava ajudando a ele, também recebeu, e que os inimigos do Senhor não obtêm nessa vida. Ajude-nos, ó Deus, para que, tendo esse olhar espiritual, os nossos olhos espirituais abertos, nós também possamos, Pai, ter cada vez mais a consciência e o discernimento de que o Senhor vive conosco, está em nós, está nos cercando de cuidados, está nos cercando com a Tua poderosa mão, e que isso também nos leve, Senhor, a uma busca por uma vida de santificação e de santidade diante do Senhor. Que sabendo, ó Deus, que o Senhor está junto de nós, próximo de nós, ao nosso redor e nas nossas vidas, nós possamos devotar, Senhor, os nossos esforços, não para guerrearmos as lutas dessa vida, mas para sermos cada vez mais, ó Deus, agradáveis a Ti em tudo o que fizermos. Sê conosco, Pai, sê com esse povo que me ouve agora, as Tuas ovelhas, Teus filhos e filhas, nas lutas, ó Deus, que a vida traz a cada um de nós, e que nos momentos, ó Deus, em que nós formos pegos de surpresa, nós possamos não temer, mas aprender, Senhor, com as experiências que temos tido com o Senhor e com aquilo que a Tua palavra nos garante, ó Deus, que nós possamos ter plena confiança em Ti, no Seu amor e na Sua graça. Perdoe as nossas faltas, Deus. Perdoe porque muitas e muitas vezes nós não olhamos para a vida com um olhar que Te agrada, mas olhamos para a vida, ó Deus, com um olhar humano, limitado, falho, ó Deus, e muitas vezes também por causa desse olhar nós murmuramos e nos desagradamos do Senhor e do Seu cuidado. Perdoe a cada um de nós e nos ajude e traga ao nosso coração o Teu ensino agora, pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós pedimos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Bom, irmãos, o que estava acontecendo aqui? Deixa eu contextualizar você com algumas coisas importantes para nós estudarmos sobre esse olhar diferenciado aí, né? Que o homem de Deus, Eliseu, tinha e que convém a você e a mim também a recebermos da parte de Deus esse olhar além das circunstâncias, um olhar espiritual, né? Um olhar que nos abra os olhos aí espirituais para essa vida. O Martinho Lutero, né? Que é muitos desses trechos de comentários aqui dessa Bíblia aqui da Reforma, né? Traz os comentários aí do Martinho Lutero. E o Martinho Lutero, num dos comentários sobre esse texto aqui, eu estava lendo até pouco tempo antes de começar a gravar, ele diz assim, que sempre existem 20 demônios à nossa volta, mas que nós não percebemos que existem 100 anjos ao mesmo tempo, e que se não fosse assim, nós não mais estaríamos vivos. Então essa história, quando nós olhamos para ela, né, nós precisamos aprender realidades espirituais. O apóstolo Paulo vai dizer no Novo Testamento que a nossa luta realmente, né, não é contra carne e sangue. Os servos de Deus, os filhos de Deus que buscam viver nesse mundo, nessa vida, de maneira agradável a Deus, enfrentam batalhas sobrenaturais, espirituais na maioria das vezes. Nós apenas reagimos, e muitas vezes de péssima maneira, às coisas literais, materiais que chegam até nós,
sem percebermos que estamos envolvidos aí em algo, né, muito maior do que isso. Há um conflito cósmico, um conflito muito maior que já foi vencido pelo nosso Senhor e que nós devemos agora nos apropriar dessas verdades para não perdermos a nossa paz, para não perdermos batalhas inúteis ou entrarmos em batalhas inúteis nos dias que nós vivemos nessa nossa vida. Esse contexto do texto que está aqui, que nós estamos lendo, aconteceu aí, é um texto narrativo, né, no segundo livro dos Reis, aconteceu aproximadamente no ano 850 a.C. E o que tinha acontecido ali? As tribos de Israel, depois do reino de Salomão, haviam se dividido. Então nós temos agora 10 tribos ao norte, com a capital aí em Samaria, né? Depois vão ter outras capitais, vamos dizer assim, mas no momento aqui do texto, Samaria era a cidade principal. E o Reino do Sul, com a capital em Judá, com 2 tribos ali, ou 2 tribos e meias, dependendo da nossa distinção a respeito das tribos, tá? Mas então, esse Reino do Norte era governado por um rei chamado Jorão, que era filho aí do Acabe e da Jezabel. Se você vem lendo o livro do segundo livro dos Reis, você vai ver que esse rei Acabe e Jezabel, eles introduziram e auxiliaram muito na idolatria em Israel. O filho deles, Jorão, que reina aqui nesse momento, ele não continuou idolatrando falsos deuses como seus pais, mas ele estava muito longe de poder banir do território de Israel aí a idolatria. Então, ele era um rei que não agradava ao Senhor completamente. Ele era um rei que ficou 12 anos apenas no governo, né? Porque Deus vai tirá-lo dali do reinado, por não cumprir a vontade de Deus. E todo governante é levantado por Deus sobre a terra, e Deus dá a permissão para todo governante governar para a glória dele. Daí já dá para você imaginar como pagarão caro, né, no futuro, quando Jesus voltar, os governantes que nós temos visto hoje. Se eles subiram lá pela permissão de Deus e não governam para Deus, com certeza um dia eles pagarão conta, como diziam os antigos, né, tintim por tintim de cada mal que eles fizeram ao povo. Porque quando nós representamos Deus em alguma empreitada dessa vida, nós devemos temê-lo e reverenciá-lo antes de tudo. Então essa guerra do Jorão com o rei da Síria aconteceu nesse período aí de 850 a.C. Eliseu era o sucessor de Elias, né, o profeta Elias, e ele está aí no Reino do Norte, então, profetizando. E o que acontecia aqui nessa história especificamente? O rei da Síria começa a guerra e ele põe emboscadas aos exércitos de Israel para poder ir enfraquecendo o exército, né? Põe uma emboscada, mata um tanto de soldado, põe outra emboscada, mata outro tanto de soldado. Quando ele fosse invadir Samaria, que significa lugar de vigilância, era uma cidade fortificada, quando ele fosse invadir Samaria para dominar todo o território ali do norte, já teria enfraquecido bastante os exércitos de Israel. Essa era a ideia dele. Só que cada emboscada que ele colocava, o profeta avisava, Eliseu avisava o rei de Israel, dizendo, ó, não passe por tal lugar, porque tem uma emboscada ali armada para ti, ó rei. E o rei mandava confirmar, né, porque como eu disse, ele era um rei idólatra, não confiava muito no profeta de Deus, mas gostava dos seus benefícios, né, gostava aí de ser auxiliado da parte de Deus. Ele mandava confirmar e via que era verdade, não passava por ali, era livre, então. E aí isso pesa no coração do rei da Síria. O rei da Síria fica com o coração pesaroso, o texto nos diz, e manda reunir os seus chefes de guerra e fala, olha, vocês não vão me dizer quem é o traidor, né? Quem é o Judas que está aqui entre nós, que tudo que eu vou fazer vai lá e conta antes para o rei de Israel. E aí um dos seus súditos ali vai dizendo, ninguém está contando nada, né? Mas tem um profeta chamado Eliseu que ele sabe o que o senhor pensa lá no quarto do senhor. Quando o senhor está lá dormindo, até o que o senhor está pensando, planejando lá, ele já sabe. Porque Deus, o Deus de Israel, revela a ele. Então o rei da Síria pensa o seguinte, bom, então o meu problema, antes de ser com a guerra contra Samaria e o território do norte, é me livrar desse homem de Deus, desse servo de Deus. Eu vou capturá-lo e tudo vai ficar bem, né? Então ele manda cercar a cidade de Dotã ali, que estava a 15 quilômetros de Samaria, mais ou menos, tá? Ali estava acampado Eliseu, né? E o seu ajudante. Nós não sabemos aqui se esse ajudante é o Geazi, tá? Que estava no capítulo 5, quando Naamã, né, o servo do rei da Síria, vem procurar aí ajuda, né? Se você ler o capítulo 5, você vai ver que o Eliseu ali tinha um ajudante chamado Geazi. Nós não sabemos, então por isso que eu estou tratando como se não fosse, tá? Alguns estudiosos acreditam que possa ser o Geazi, que se arrependeu, né, da burrada que ele faz lá,
porque ele corre atrás do Naamã, tenta ganhar recompensas pelo bem que ele faz em nome de Deus, acaba leproso. Então, eu não vou entrar nessas questões, tá? Então eu estou falando o moço, né, o servo do Eliseu, como se não fosse Geazi, embora algumas pessoas acreditem até que possa ser ele, já arrependido aí dos seus erros, tá? Então eles cercam a cidade de Dotã. E quando amanhece, provavelmente ali o servo do Eliseu vai fazer um café, né? Ou vai comprar um pão ou alguma coisa. Quando ele sai e olha os montes ao redor da cidade, está tudo cercado. E ele então vai entrar em desespero aí. E aí que vai começar a trama da nossa história, tá bom? Aqui o que eu quero? Ao invés de interpretar literalmente esse cerco, porque nós não estamos cercados por coisa alguma, eu quero tirar lições e princípios que sim, estão nesse texto e vão servir para qualquer problema, né, da nossa vida que nós enfrentarmos, inclusive se algum dia nós estivermos cercados por inimigos, tá? Esses princípios espirituais podem ajudar e abençoar a nossa vida. São eles que eu vou tirar então do texto para o nosso ensino. E por que eu vou fazer isso? Porque muitas vezes nós vamos precisar disso na nossa vida, irmãos. Não é isso que nós precisamos muitas vezes? Que Deus abra os nossos olhos espirituais. Primeiro, como eu disse na nossa oração, se nós tivermos os nossos olhos espirituais abertos, se nós enxergarmos a vida sobre a ótica, uma perspectiva espiritual, nós não vamos ser muito mais reverentes e tementes naquilo que nós fazemos? Nós não vamos deixar de fazer muitas coisas erradas que às vezes nós fazemos sabendo que Deus está ao nosso redor? O problema é que nós gostamos de saber que Deus está ao nosso redor nos apuros, nos apertos, né? No momento em que nós queremos alívio. Mas depois nós nos esquecemos com uma facilidade tremenda de que esse mesmo Deus continua ao nosso redor nos tempos de paz, nos tempos bons. Então essa é a primeira coisa que eu queria que você guardasse. Que os seus olhos espirituais sejam abertos para o bem. Sejam abertos não apenas no momento de apuro para trazer alívio e paz a você, mas que os seus olhos espirituais sejam abertos para ser uma pessoa mais santa diante de Deus. Uma pessoa que busca mais viver e agradar a Deus em tudo, mesmo quando ninguém está cercando ou olhando a sua vida. Nós precisamos disso. E é por isso que eu resolvi falar um pouquinho com você sobre esse texto. Mas também, além dessa necessidade boa de ter os olhos espirituais abertos para vivermos de maneira mais reverente diante de Deus, nós precisamos desse olhar espiritual renovado, aberto, porque algumas realidades rondam e sondam a nossa vida. Eu queria lembrar você apenas de algumas delas. A primeira realidade aí que eu queria lembrar você, nessa área ruim, vamos dizer assim, né? Nessa área de conflito existencial, tem a ver com a nossa vida e a nossa visão sobre a vida, tá? A vida nos traz muitos sustos, né? Nos traz muitos episódios desagradáveis. Antes de ter filho, eu tinha alguns amigos que diziam assim, que ter filhos, né, é a mesma coisa de ter mini infartos todos os dias. E depois que eu tive meus filhos, eu descobri que era verdade, né? Cada tombo de uma criança, cada acidente que uma criança faz, o seu filho, aquele, né, um pedaço seu que está ali fora, né? Dizem que o filho é um pedaço do nosso coração andando, né, diante de nós. Nós temos tanto amor pelos nossos filhos. Então eu comecei a compreender essas coisas, né? E eu não estou falando só de susto a respeito de filho, susto a respeito de nós mesmos, né? Seja um resultado ruim de um exame, um passar mal a respeito de alguma coisa, né? Sem saber se está morrendo, se não está. Todas essas surpresas e sustos que a vida nos traz, seja com as pessoas que nós amamos, seja com nós mesmos, um desemprego, né? Você chegar no seu trabalho, na sua empresa, em algum momento, numa crise, a pessoa dizer, olha, infelizmente nós vamos ter que dispensar algumas pessoas, você está no meio. Eu já passei por isso, provavelmente você já passou por esse tipo de coisa. Então essa é a primeira realidade do porquê nós precisamos de olhos espirituais abertos para poder viver a nossa vida diante de Deus. Nós precisamos porque a nossa visão sobre a vida vai sim ser perturbada durante os dias por muitos episódios ruins, desagradáveis e sustos que nós enfrentamos. Eu me lembro quando a minha mãe morreu e eu recebi a notícia 11h30 da noite, né? Naquele domingo eu tinha ido ao culto, eu tinha chegado na minha casa, estava comendo um sanduíche, né, que a gente tinha pedido e eles tinham entregado.
E no momento, era 11h30 da noite, meu irmão Fábio me liga, dizendo que a minha mãe tinha falecido. Aquilo travou, irmãos. Como é ruim, né? Você tá comendo e a digestão parar. Aquilo ali me fez mal, porque foi um susto, foi um golpe que nós levamos. Eu nunca havia perdido ninguém tão próximo de mim assim. Já havia perdido tios, mas não eram muito próximos. Minha mãe foi a primeira figura que nós perdemos assim, com muita proximidade. E como aquela noite foi difícil, irmãos, mas eu a venci. Eu venci esse episódio triste que me cercou naqueles dias. Eu venci a tristeza daquele episódio, me agarrando a Deus. Antes de sair para ir lá, né, ajudar a arrumar o velório, as coisas que tinham que ser feitas, eu orei ao Senhor. Antes de sair, eu orei ao Senhor e disse: Senhor, que notícia ruim que eu recebi agora. Como meu coração está triste. Mas eu creio no Senhor que me promete que um dia nós vamos todos para um lugar onde não vai ter mais essas coisas. Então aqui, enquanto eu estou agora nesse lugar em que infelizmente essas coisas ruins, episódios ruins acontecem, me dê força, Senhor, para que eu vença a minha tristeza. E não apenas para que eu vença, mas que eu possa ser útil na vida dos meus irmãos, como servo seu agora que está indo para lá. E é por isso que nós precisamos, irmãos, desse olhar espiritual aberto, para que nós possamos não apenas vencer os nossos conflitos e os nossos confrontos, as nossas dores, tristezas, sustos, notícias desagradáveis, que podem vir de qualquer parte, irmãos, de qualquer parte, de qualquer hora e qualquer situação. Não há paz completa nesse mundo, você sabe bem do que eu estou dizendo. Nós precisamos desse olhar espiritual para poder continuar em frente, vivendo firmemente a nossa fé em Jesus. Uma segunda realidade que esse texto nos ensina, né? E que tem a ver aí com aquilo que aconteceu com o servo ali, naquele momento em que ele se vê cercado por aquele mal nos montes ali. Essa segunda realidade tem a ver com a nossa visão sobre os nossos aliados. Imagine esse servo de Eliseu chegando para ele dizendo, né? E agora, meu senhor, o que nós vamos fazer? Nós estamos nós dois aqui, está tudo cercado a cidade. E não é por isso, irmãos, que muitas vezes nós tememos, e tememos muito, muitas coisas que nos cercam, porque lá no fundo do nosso coração, nós temos que nos envergonhar e perceber de que a maioria das coisas nas quais nós pomos a nossa confiança, a maioria das coisas nas quais nós pomos a nossa tranquilidade, elas são fúteis e fugazes, elas vão embora rápido na nossa vida. Será que não é porque lá no fundo nós tememos tanto, porque somos obrigados a encarar a realidade de que colocamos a nossa esperança e expectativa em coisas que não podem nos salvar? Quando nós conhecemos a fraqueza dos nossos aliados, com certeza nós temos que temer. E essa é uma segunda realidade que nós precisamos encarar. Sobre o que, ou quem, ou no que nós temos colocado a nossa confiança para tempos ruins. Tem pessoas que colocam essa confiança em coisas que não são Deus. E coisas que não são o nosso Deus, não podem nos socorrer, não são bons aliados para o momento da morte, para o momento da dor, para o momento da doença, para o momento do desemprego, para o momento das separações, para o momento dos acidentes. Essas coisas não podem nos salvar. E é por isso que nós tememos tanto a vida e tanto as coisas. E uma terceira e última realidade que eu queria levantar aqui, que nos cerca, a todos nós, seres humanos, pecadores. Uma terceira realidade, antes de nós aplicarmos princípios bíblicos para nos livrar disso, né? Essa terceira realidade tem a ver sobre a nossa visão sobre a morte. Por mais que nós tentemos acertar, por mais que nós tentemos lutar, usar os recursos que nos estão às mãos, né? De maneira certa, colocando nossa esperança em Deus, ou de maneira errada, colocando nossa esperança nas coisas desse mundo, nós precisamos encarar e ter essa visão sobre a morte. Todos nós somos finitos, queridos. Todos nós partiremos um dia. Todos nós seremos derrotados nessa batalha literal da morte física. E nós precisamos ter essa visão sobre a morte. E é por isso que aquele servo do Eliseu temeu tanto. Não só porque ele sabia que estava cercado, não tinha recursos, mas também porque ele sabia que a sua vida estava em jogo. E a morte é que traz essa realidade para todo ser humano, para nós sabermos, né?
de que por mais que nós tentemos ser bons, né, nos empenharmos para nos livrarmos, fazermos as coisas tudo direitinho, tomarmos todas as vacinas, termos dinheiro para todas as consultas, para todos os remédios, para todos os conselhos, a morte nos ronda, a morte nos cerca. E há uma frase que diz que nos sofrimentos, né, os sofrimentos apresentam nosso coração a nós mesmos. E a morte é esse inimigo final. A morte é o ponto final que iguala todos nós, ricos, pobres, né, estudados e não estudados, vaidosos e não vaidosos, e etc. A morte é essa realidade desse sofrimento que apresenta o nosso coração para nós mesmos. Diante da morte, diante da realidade da morte, do perigo da morte, do cerco da morte que está por todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida, nós temos que, como dizia o meu pai, abaixar a nossa crista, abaixar o nosso topete e colocar o nosso coração diante de nós mesmos e questionarmos o nosso coração. Por que nós temos tanto medo? Por que nós nos assustamos tanto? Por que a vida nos surpreende de maneira desagradável tanto assim? É porque no fim nós sabemos que não há como sair vivo daqui. Aqueles que não têm Deus, aqueles que não creem em alguém que venceu a morte, devem realmente temer a morte. Mas nós vamos aplicar algumas lições agora espirituais, para não apenas sermos livres desse medo da morte, mas para sermos livres das situações da vida, que a vida vai nos trazer e pode nos trazer, e para continuarmos sendo bênção nas mãos de Deus para as pessoas que estiverem ao nosso redor. Então vamos para o texto e vamos aí tirar alguns princípios e lições espirituais para a nossa vida nesses dias. Muito bem, uma primeira coisa que eu queria que nós notássemos aqui então no texto é que contra aquela terrível sensação de ser pego de surpresa, né, que acompanha todos nós nessa vida, todos nós, quando nós estamos em tempos bons, que tudo está bem na nossa vida, nós temos aquela ruim, né, aquela péssima sensação de pensar assim, logo alguma coisa vai vir estragar isso aqui. Ou quando nós estamos já passando por lutas, aquela terrível sensação de pensar assim, algo pior pode acontecer ainda. Infelizmente nessa vida aqui, irmãos, nós passamos por esse tipo de coisa, nosso coração é enfraquecido, né? E a realidade do pecado que está à nossa volta, basta nós ligarmos a internet ou irmos para a mídia social, a TV, nós vamos ver que esse mundo caminha para o caos, né? E por mais que o ser humano se esforce, infelizmente, tem algo de muito errado com os nossos dias, e essas coisas têm piorado de maneira acelerada, né? Tudo aponta para a volta triunfal do nosso Jesus, e só não enxerga isso quem quer, que os sinais estão se cumprindo, que o tempo está aí sendo preparado, né? O tempo está sendo amadurecido para Jesus irromper os céus e encerrar essa história. E é bom que isso aconteça. Tem tantas coisas tristes que nós vemos na televisão ou na internet, nós pensamos, não há salvação, não há solução para isso. Somente Jesus pode redimir a história, redimir todas as coisas. E nós aguardamos por isso, pelo retorno do nosso Rei e do nosso Salvador. Até lá, para nós vivermos aí, né? Como enfrentar essas sensações, então, de sermos pegos de surpresa? Um telefonema ruim no meio da noite, um resultado de um exame que sai, nós não gostaríamos que fosse aquele o resultado. Uma reunião numa empresa onde dizem para nós, infelizmente você vai ser cortado do nosso quadro, nós vamos ficar desempregados. Como lidar com essas situações que chegam até nós? Quando nós olhamos para o texto, irmãos, nós vemos ali o servo do profeta, o ajudante do profeta, acordando bem cedo, né? E quando ele sai ali naquela região de Dotã, provavelmente, e olha para os montes, a cidade está toda cercada. E ele vai até o profeta e diz, ai meu Senhor, e esse ai ali é uma expressão de luto, é tipo assim, vamos morrer, né? E ele faz, o que nós vamos fazer, o que faremos? Então, esse olhar do servo de Eliseu para os problemas é um olhar que você e eu não podemos permitir e carregar na nossa vida. Esse é o primeiro princípio que eu gostaria que você aprendesse aqui com o texto. A diferença de um olhar de um homem de Deus chamado Eliseu, né? E do servo dele que está aprendendo ainda a conhecer esse Deus através da vida do seu líder, através da vida ali do Eliseu. É diferente as visões que eles têm, né?
sobre o episódio e sobre a vida. Eliseu vai dizer para ele, não temas, você não está enxergando, mas muito mais são os que estão do nosso lado do que os que estão contra. Mas ele não consegue enxergar isso. Eliseu tem que orar para que os olhos dele sejam abertos para enxergar isso. Você e eu também precisamos gastar tempo com Deus, ter experiências com Deus, orar a Deus, para que essa visão venha sobre a nossa vida. Para que nós possamos enxergar a vida da perspectiva daquilo que Deus diz e não das realidades que nos cercam. Realidades ruins, surpresas, dificuldades vão fazer parte da caminhada de todo o povo de Deus e daqueles que não pertencem a Deus também, conforme o texto aqui diferencia. Se alguma religião diz para você que é possível você viver com tudo dando certo, com tudo em todo o tempo, a bem nessa vida, essa religião está ensinando você de maneira errada e você vai desperdiçar as suas lágrimas e o seu sofrimento, porque além de não poder vencer e conseguir passar ileso por essa vida, sem perder ninguém, sem sofrer, você ainda não vai aproveitar esses momentos para conhecer a fidelidade do seu Deus e se aproximar mais do seu Deus. Essas religiões mentirosas prestam então um desserviço a você. Mas quando você olha para a Escritura diz para você, né, que mesmo quando é pego de surpresa, mesmo quando a vida traz notícias e desgostos para você, coisas difíceis, que nós não iríamos gostar de enfrentar, mas que infelizmente vão fazer parte da vida humana por causa do pecado que nos cerca, do mal que nos cerca, do inimigo de Deus, né, e da igreja que anda campeando por aí, que anda atuando na sociedade. Por causa dessas coisas, nós vamos ter momentos difíceis. E como nós vamos olhar? O Salmo 121 na Escritura ilustra bem para nós esse episódio do servo de Eliseu. Salmo 121, um dos seus versículos diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E uma das interpretações desse salmo é essa, de que alguém olha para os montes, está cercado de inimigo e pensa, de onde que vai me vir o socorro agora? E aí ele vai dizer, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não interessa o que está ao nosso redor, não interessa aquilo que nós estamos enxergando. Nós precisamos crer nesse primeiro princípio aqui que eu quero deixar para você, né? Deus está sempre ao nosso lado. Deus jamais nos abandona. Deus não vai embora quando os problemas chegam. Deus não faz aquilo que os discípulos de Jesus fazem quando Jesus é capturado e todos fogem. Deus não é assim. Deus é leal, Deus é fiel e Ele sempre está conosco. Ele sempre vai estar junto de nós. Ele sempre vai estender a mão. Ele sempre vai estar ouvindo a nossa oração. Nós precisamos crer, confiar e mais ainda em momentos de perigo, fraqueza, dor, sofrimento, incertezas, crer nisso. Crer naquilo que Eliseu acreditava. A gente não pensa nisso, mas provavelmente quando Eliseu acordou naquele dia, ele também sabia que os inimigos estavam ali cercando. Se ele sabia até o que o rei conversava lá dentro do seu quarto, será que ele não sabia que os inimigos estavam indo capturá-lo? Mas a maneira como ele encara a vida, a maneira como ele acorda, é diferente do seu servo. Aprenda isso. Não é possível, não pode ser prometido para você de que você vai viver uma vida que nunca vai trazer tristeza, trazer dor. Mas é prometido para você na Escritura que se você conhecer esse Deus e os momentos de sofrimento seus servirem para te levar até esse Deus cada vez mais, sempre você receberá da presença dele, do amor dele, do favor dele, do livramento dele. E o mais importante, da presença dele ao seu lado, porque ele nunca vai embora quando nós sofremos. Uma segunda coisa que eu queria que nós aprendêssemos aqui é que quando nós temos aquela terrível sensação de ser pego de surpresa, vem junto, né? Uma outra sensação muito ruim, que é a de que nós não teremos saída. Quantas vezes na nossa vida nós enfrentamos situações assim que nós pensamos, agora não tem mais jeito, né? Não vai dar certo, né? Acabou, né? Tudo deu errado, seja num relacionamento, num casamento, numa crise no trabalho, numa crise numa empresa, um problema que nosso filho ou filha enfrenta, ou no sonho de ter um negócio próprio. Quantas vezes nós nos deixamos abater pensando, não, agora acabou, não tem mais jeito, né? Nós somos tão fracos, irmãos. Às vezes, quando passa muito tempo, nós olhamos para trás, nós nos envergonhamos de quantas vezes nós deixamos de confiar em Deus.
Quantas vezes nós tiramos o nosso olhar espiritual, os nossos olhos abertos de Deus, colocamos em pessoas, em coisas, em recursos e nós somos obrigados a nos render para a nossa própria vergonha e dizer como eu fui estúpido em deixar de confiar e deixar de esperar em Deus. E foi por isso que eu achei que não tinha saída, porque eu estava olhando só para mim, eu estava olhando só para o que eu posso fazer. Olha a frase do ajudante do Eliseu. Ai, meu Senhor, fui pego de surpresa. E qual que é a próxima expressão? O que faremos? Nós, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nada. Se você está vivo, me ouvindo falar com você, me vendo aqui falar com você, você é obrigado a reconhecer que na maioria das vezes em que você envergonhou a sua fé, envergonhou a si mesmo, assim como eu já fiz muitas vezes, pensando, não tem mais jeito, né? Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não liga para mim. Depois nós temos que engolir as nossas próprias palavras e dizer, eu fui estúpido, eu fui tolo de confiar em coisas e não no Senhor. Quando o Eliseu diz para o servo dele, não temas, ele não diz, não temas porque eu tenho aqui uma carta na manga, né? Não temas porque eu tenho aqui uma metralhadora escondida. Ele não diz nada disso, ele diz, não temas, porque aqueles que estão conosco da parte de Deus, né, os anjos ali, são muito mais do que os que estão contra nós. Essa é a promessa que se repete lá em 1 João capítulo 4. Maior é aquele que está em nós, não mais só ao nosso redor, mas agora habita em nós. Maior é aquele que está em nós do que os que estão no mundo, do que os que estão contra nós. Então essa expressão do servo aí, ai meu Senhor, né? Ela é uma expressão ruim de um olhar sobre a vida, que não tem a ótica e a perspectiva da fé que a Escritura nos instrui. Aprenda isso. Quando parecer que você não tem saída em alguma circunstância, alguma situação, lembre-se, tem saída. O problema é que você não está olhando para Deus para Ele te mostrar a saída. Na maioria das vezes, nós não enxergamos saídas porque nós deixamos de olhar para Deus e começamos a olhar para a vida, para o que está acontecendo, para os recursos que nós temos, e aí com certeza nós tememos. Porque muitas vezes os nossos recursos são úteis para uma coisa e completamente inúteis para outra. Deixa eu dar só um exemplo para você entender o que eu estou falando. Se quando o problema me cerca na vida, eu deixo de olhar para Deus e olho para os meus recursos, pode acontecer a seguinte coisa. Eu tenho muito dinheiro, é apenas uma ilustração. Eu tenho muito dinheiro, mas aí eu fico com uma doença que não tem cura. A quem eu vou recorrer? Ao meu dinheiro? Ao plano de saúde? A um bom médico que a família de não sei quem conhece? Não. Se eu vou morrer, só há alguém a quem eu posso recorrer para essa vida e para a vida eterna, a Deus. E assim deveria ser para nós cristãos em tudo, queridos, em tudo. Nos momentos em que nós não enxergamos saídas, ou mesmo quando a vida vai bem, o nosso coração, o nosso olhar nunca deveria ser retirado de Deus e colocado em outras coisas. Essa é a lição que Eliseu ensina para o seu servo, para o seu ajudante, e para o rei de Israel e para aquelas pessoas todas, tanto do exército inimigo quanto do exército amigo. No fim, a história de Eliseu aqui, o episódio disso que acontece, não tem a ver com Eliseu. Tem a ver com a guerra de Deus contra os seus inimigos. Tem a ver com aquilo que Deus gostaria de ensinar tanto para o rei da Síria e o seu exército, quanto para o rei Jorão e o seu exército. Eliseu, assim como eu e você muitas vezes, estamos apenas envolvidos nas tramas e nas linhas daquele que conduz a história. Confiar nele é a melhor coisa quando nós não percebemos saída. Ele nunca perde o governo, ele nunca perde o controle, ele nunca perde a razão. E por fim, além da terrível sensação de ser pego de surpresa acompanhada por esses episódios de achar que não tem saída, é o momento em que nós percebemos que não temos defesa. E aí, aqui no texto está sendo expresso por aquela fala do servo ali, do profeta. O que faremos? Né? E essa frase me faz pensar imediatamente na realidade da morte. Como eu disse no começo, nós vamos enfrentar lutas e dissabores, dificuldades nessa vida. A promessa para nós é de um novo céu e nova terra, onde habita a justiça, e onde não mais lá nós teremos morte, dor, lágrimas. Mas aqui, a promessa para nós é do auxílio de Deus, da companhia de Deus, da presença de Deus, da fidelidade de Deus. E tudo que nos acontece, tudo que nos sobrevém, é usado por Deus.
Muitas vezes é enviado por Deus para que nós abramos os nossos olhos a respeito dele, para nós aprendermos sobre ele, caminhar com ele, temê-lo, ter reverência diante dele, mostrar para nós que nós nada somos e que precisamos crer nele e fazer as pazes com ele, ter nele o perdão dos nossos pecados, não tê-lo como nosso inimigo, mas tê-lo como nosso aliado, como nosso Pai, o nosso Deus. Muitas vezes, querido, as coisas que nós vivenciamos apontam para isso. Mas pessoas com o coração endurecido teimam a vida inteira ouvir a esse Deus. Continuam sofrendo e sofrendo, buscando saída, se vendendo ao inimigo, mas não recorrendo a Deus até que morrem. E morrendo sem esse Deus, o que a Bíblia diz é que sofrerão a eternidade de condenação no inferno. Como eu disse, os dias têm piorado. Quando você olha para a TV, olha para a internet, você vai ver que coisas estranhas, muito ruins, andam acontecendo. E a Bíblia nos diz para que quando nós percebermos essas coisas acontecendo e o mundo passando, né? Porque ele está passando, para nós não nos esquecermos da realidade da morte e não deixarmos de pensar em Deus nos dias da nossa vida. Estar cercado pela morte, estar cercado pela realidade da morte, como Eliseu aqui estava, deve nos ensinar a pensar nesse Deus enquanto nós temos tempo, enquanto nós temos vida. Olhar espiritualmente para além dessa vida é a única possibilidade de nós entendermos que a morte vai derrotar a todos. A cada velório, a cada enterro, Deus está chamando o homem para olhar para a realidade desse que a Bíblia chama como o último inimigo a ser vencido, a morte, e nos refugiarmos debaixo da salvação do único que pode nos redimir e nos dar vida eterna. Se você escapasse de todos os problemas e situações dessa vida, escapasse de todos eles, com seu dinheiro, com seus recursos, com a sua inteligência, com os favores das pessoas que te conhecem, como muitas pessoas pensam que podem fazer, ainda assim você não poderia escapar da morte. Ela é uma realidade cruel, é um decreto divino para lembrar você e eu que nós precisamos de alguém maior para nos livrar dessa própria vida e nos conduzir à vida eterna. Provavelmente foi esse susto que o ajudante de Eliseu levou ali, né? Ai, meu Senhor, que faremos? Vamos morrer. Mas Eliseu disse para ele, não temas, não temas. Não temas diante da vida, não temas diante da morte. Se você crê no Senhor Jesus, até a morte, que não tem solução para essa vida, em Jesus tem solução por toda a eternidade. Olhar com os olhares, né? Mirando os recursos divinos, sempre vai nos fazer enxergar além das coisas que nos cercam. Eliseu significa Deus é salvação. E olha como que termina esse texto. É uma coisa muito bonita. Quando os inimigos vêm contra Eliseu, ele já orou para que os olhos do seu moço ali, do seu servo, sejam abertos. E ele pede, ao mesmo tempo que os olhos do seu ajudante sejam abertos, ele ora para que os inimigos sejam cegados, para que eles não enxerguem. E ele vai conduzi-los para o meio da cidade da Samaria. Imagina quando os olhos deles são abertos e eles estão lá cercados por todos os exércitos de Israel. O susto que eles proporcionaram a Eliseu e o susto que agora eles estão tomando. Enquanto os olhos deles são abertos, que eles se veem ali em meio de Samaria, a capital ali, a cidade mais fortificada de Israel, né? Do território do norte. O rei Jorão diz então para Eliseu, devo matá-los, né? Devo aproveitar dessa situação? E Eliseu vai trazer algumas diretrizes, alguns ensinamentos aqui que eu quero encerrar com eles. Primeiro, ele diz para o rei, você não vai matar ninguém, porque não foi você que venceu essa batalha. Os que você capturar com a tua espada, com as tuas lutas, você faz o que quiser. Mas aqui quem venceu foi Deus. Quando você for livre por Deus, ou liberto por Deus das suas dores, quando os momentos de dores passar, ou quando Deus livrar você de algum mal que estiver ao seu redor, entenda isso. A glória sempre é dele, nunca sua. Sempre foi ele que te abençoou, então você deve gratidão a ele, deve testemunhar isso aos outros. Também,
Nunca use as vitórias que Deus te der para tripudiar em cima dos outros, para perseguir outros, para se vingar de outros. Deus não se agrada disso. Se Deus usa a nossa história, Deus usa a história dos outros na nossa também. E as nossas vitórias não são para perseguir, matar, destruir outras pessoas. Elas servem para abençoar outras vidas. É isso que acontece no texto. Eliseu diz, pelo contrário, você vai dar um banquete para eles, vai alimentá-los e mandá-los de volta. E foi isso que resolveu o problema, foi isso que resolveu o conflito. Há uma fala ali que às vezes passa despercebida a nós que lemos esse texto. Ele diz, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Ele está dividindo dois tipos de pessoas. Uns que creem em Deus, outros que são inimigos de Deus. E imediatamente quando nós entendemos isso, nós nos lembramos de outro texto da Escritura, onde alguém, cercado por pecadores, oferece um banquete, uma ceia, para fazer as pazes entre nós e Deus. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus oferece um banquete, a ceia do Senhor, para todos aqueles que são cegos e não enxergam que Ele é o Deus da vida. Para todos eles terem os olhos abertos e passarem a viver pela fé e não mais pelas circunstâncias. Isso continua sendo proposto para você e para mim. Nós podemos escolher como nós vamos viver a vida. Nós podemos escolher como vamos enfrentar as nossas dores e sofrimentos, se crendo nesse Deus que prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Ou se crendo em nós mesmos, nos nossos próprios recursos, ou temendo as surpresas da vida, os desgostos da vida, ou temendo a morte no fim da nossa jornada. A Bíblia diz no Novo Testamento que o nosso inimigo, aquele que comanda os poderes desse mundo, os poderes maus desse mundo, Satanás, o nosso inimigo, a Bíblia diz que ele anda ao derredor, nos cercando a todos, procurando as pessoas para destruir e tragar. Essa é a situação de todas as pessoas que não têm os seus olhos espirituais abertos e não enxergam a trama maior em que estão envolvidos. Mas a mesma Escritura diz para nós que os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem e os livram. No meio dessa batalha cósmica, entre bem e mal, aqueles que pertencem a Deus serão livres e serão libertos. E um dia, lá no novo céu e nova terra, serão servidos de um novo banquete, as bodas do Cordeiro, e estarão para sempre com o Senhor. Olhos abertos espiritualmente para aqueles que creem em Cristo. Aos inimigos, cegueira, infelizmente, que conduz ao inferno. Como nós podemos ter os nossos olhos abertos? Ouvindo a voz da Escritura que nos diz, não tema, creia no seu maior aliado, creia no seu amigo, Jesus, que venceu a maior das batalhas por você no Calvário. Alguns teólogos do passado dizem que no Calvário o inferno, o mal, veio a Cristo e ele a todos derrotou por você e por mim. Enquanto nós conseguirmos entender e crer que Deus está conosco, tudo permanecerá bem se nós também, compreendendo isso, permanecermos nele. A Bíblia nos promete, então, bênçãos e livramentos nessa vida e uma vida eterna, sem dor, sem lágrima, sem morte. O centro disso, a possibilidade disso, está em Jesus, aquele que nos conduz pela vida eterna, aquele que num banquete propôs a paz por nós, aquele que numa cruz nos resgatou da morte e dos nossos maiores inimigos. Maior é o que está em nós agora do que aqueles que estão no mundo e contra nós e ao nosso redor. Continue crendo em Deus, continue indo a Deus nos seus momentos de luta. Olhe para aquilo que Eliseu fez. Ore ao Senhor. Muitas vezes nós deixamos de crer nesse poder que a oração tem, mas é a arma que Eliseu nos ensina nesse texto. Orar para que Deus haja, orar para que Deus abra os nossos olhos para nós percebermos o seu agir, orar para que Deus nos livre dos nossos inimigos, orar para que Deus nos aperfeiçoe a fé. Continue trabalhando como se dependesse de você, continue agindo como dependesse de você,
mas ore na certeza de que tudo depende de Deus. Foi isso que Eliseu ensinou para aqueles povos naquele dia. Foi isso que Eliseu continuou aprendendo diante de Deus por todos os seus dias. É isso que eu desejo e oro para que aconteça com você e comigo, nos tempos bons ou nos tempos difíceis. Que o nosso coração seja sempre firmado, cada vez mais em Deus, no que Ele é, na fidelidade dEle, no socorro dEle e não nas circunstâncias. Fiquem com Deus, tenham todos uma boa semana, no amor e na graça do nosso Jesus. Amém.